O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento agora há pouco, um dia depois de ser condenado. Trump foi declarado culpado em 34 acusações sobre fraude. Hoje ele voltou a atacar o juiz do caso e o próprio governo de Joe Biden, que será seu rival nas eleições presidenciais em novembro. O correspondente Ismar Madeira acompanhou a fala de Trump agora há pouco em Nova York e traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Ismar, boa tarde. Muito boa tarde, Alan. O pronunciamento que aconteceu aqui na Trump Tower, onde Trump tem um apartamento em Nova York, teve um tom de discurso eleitoral. O ex-presidente repetiu várias vezes que não houve crime e disse que vai recorrer. Entre os vários pontos que ele falou diretamente aos seus eleitores, ele citou a imigração. Afirmou que pessoas vindas de prisões, hospícios, do mundo todo, estão invadindo os Estados Unidos, mesmo sem apresentar nenhum dado sobre isso. Citou a violência de Nova York, disse que ela está crescendo. Trump vem criando um ambiente de medo, não apresentando dados sobre o que está acontecendo, segundo ele. Atacou Joe Biden, disse que o presidente é cercado por fascistas, um péssimo presidente, e sobre o julgamento atacou o juiz, Juan Merchan. Disse que o juiz tem conflito de interesses, que o julgamento foi manipulado e uma fraude, mas não citou que o veredito que o condenou foi decidido por 12 jurados que foram escolhidos, inclusive, com a participação dos advogados de defesa de Trump. Sobre as acusações de fraude financeira, disse que nunca fez, mas no julgamento foram apresentados documentos, testemunhas que comprovaram o crime. Disse que foi perseguido, que pagou milhares de dólares em multas e que foi ameaçado, inclusive, de prisão. Mas não disse que isso aconteceu porque ele descumpriu a determinação de não intimidar testemunhas e foi multado cada vez que fazia uma postagem atacando testemunhas ou pessoas ligadas ao processo. Ele disse também que é perseguido por ser o candidato líder aqui agora para as eleições presidenciais deste ano. Se apresentou como um homem que está lutando pela Constituição. E sobre eleições disse o seguinte: nós vamos mostrar a eles que vamos lutar. Alan. Obrigado, Ismar. Então tá aí, né? Depois daquela fala mais curta de ontem, Trump hoje falou bastante, né, sobre essa condenação sem precedentes na história americana. Valeu, Ismar. E o Guga Chakra também está aqui para falar com a gente sobre esse discurso de agora há pouco do Donald Trump. Oi, Guga, o que é que você destaca para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos. Olha, Alan, foi um discurso mais de campanha. Era esperado que ele atacasse o juiz, que ele atacasse o promotor, naturalmente, que ele se dissesse inocente. Isso é muito comum em depoimentos criminosos que acabaram de ser condenados por um crime. É o caso do Trump. Mas ele também aproveitou para atacar, acima de tudo, os imigrantes, com um ataque muito xenófobo. Uma coisa seria criticar a política imigratória do Biden. Isso é legítimo. É legítimo ele avaliar que a política imigratória do Biden esteja indo mal, tenha fracassado. Quanto a isso, não há problema. O que chama atenção é a forma como ele se refere aos imigrantes, com ele dizendo que a Venezuela está enviando para os Estados Unidos criminosos. Quando ele fala que o Congo está libertando prisioneiros para enviarem para os Estados Unidos, ou a China mandando um exército para cá, que estão vindo também terroristas em direção aos Estados Unidos. E chama atenção, ele falando ali de um país na Ásia, um país na África, um país na América Latina, que é uma xenofobia com um viés racista do Trump. Mas ele foi bem nessa linha hoje no discurso dele, onde ele também proferiu uma série de falsidades num discurso de campanha eleitoral, Alan. Ok, Guga, obrigado. O Guga continua com a gente aí para analisar daqui a pouquinho os efeitos sobre as eleições desse ano. Valeu, Guga, até já. Pois é, o julgamento ontem chegou a um resultado histórico. A decisão do júri foi a pior possível para o ex-presidente Donald Trump. 34 vezes culpado. Em todas as acusações, o júri foi unânime em afirmar que Donald Trump infringiu a lei. É a primeira condenação criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos. Trump foi condenado por fraude contábil, ao ocultar um pagamento de $130 mil para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, e que foi feito em 2016. Na época, Trump concorria à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano.
O então advogado de Trump, Michael Cohen, pagou o suborno para comprar o silêncio de Stormy Daniels, que afirmava que teve um caso com Trump. E isso não é crime. O que levou Trump a essa condenação de ontem foi declarar os gastos como honorários ao advogado. O promotor do caso, Alvin Bragg, agradeceu pelo trabalho dos jurados. Eles desempenharam um dever cívico fundamental. 12 nova-iorquinos comuns ouviram 22 testemunhas, revisaram registros de chamadas, mensagens, e-mails, ouviram gravações, revisaram cheques e faturas bancárias. Eles também ouviram trechos de depoimentos de testemunhas. Em vez de usar uma gravação e passar os trechos do testemunho real, 2 funcionárias do tribunal leram, palavra por palavra, sem nenhum tipo de edição e tentando não passar nenhuma emoção. O exaustivo trabalho levou 6 semanas. Os 2 últimos dias, só na etapa de deliberação, momento em que o júri debate para chegar a uma decisão que tem que ser unânime. Pouco depois de ser condenado, Donald Trump enviou um e-mail aos seus apoiadores, dizendo que foi um julgamento fraudado por um juiz corrupto, apesar da decisão ter partido de um júri popular. Trump afirmou também que o verdadeiro veredito será no dia 5 de novembro, dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nas ruas de Nova York, apoiadores e críticos de Trump se dividem, mas há um certo alívio de ver um ex-presidente sendo julgado como qualquer outro cidadão. Esse nova-iorquino lembrou: espero que as pessoas percebam que a lei deve ser aplicada a todos. Descobriremos quando chegar a fase da sentença o que vai acontecer. Mas um ex-presidente deve ser tratado como todo mundo. Bem, teve alguém que acompanhou bem de perto essa história toda. A correspondente Carolina Cimenti, da Globo, acompanhou a sentença de Donald Trump ontem dentro do tribunal. Boa tarde, Carol. O que você conta pra gente aí sobre o que você viu durante essas longas horas do julgamento? Boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos. Olha, Alan, foi um grande esforço de equipe, porque a fila para entrar no tribunal começou a se formar antes da meia-noite do dia anterior. E a gente não sabia que esse seria o dia mais decisivo desse longo julgamento. No final das contas, eu fiquei lá dentro do tribunal mais de 9 horas e, assim como o próprio Donald Trump, foi uma surpresa, levei um susto quando o juiz reabriu a sessão e anunciou que o júri tinha chegado a um veredito. Antes disso, Donald Trump estava rindo tranquilamente, conversando com o advogado dele, mas quando o juiz pronunciou a palavra veredito, ele ficou sério, cruzou os braços e não pronunciou mais nenhuma palavra. Donald Trump, dentro do tribunal, ouviu a palavra culpado pelo menos 34 vezes, para cada uma das acusações. Acusação 1, culpado. 2, culpado. 3, culpado. O advogado dele tinha a mão na cabeça, num sinal de estar bastante decepcionado. Na saída, Donald Trump culpou pela decisão o juiz, que chamou de corrupto, e também o presidente Joe Biden. Mas, de fato, ele foi condenado por um júri de 12 nova-iorquinos. Alan. Tá aí o relato precioso da Carolina Cimenti, que acompanhou lá de perto, né, e foi publicando reportagens a todo momento, ao vivo pelo G1. Parabéns pelo trabalho, Carol, e para toda a equipe aí de Nova York. Donald Trump é o candidato do Partido Republicano e vai enfrentar Joe Biden nas eleições de novembro. A gente vai ver agora aqui no telão como os calendários das eleições e também do julgamento do Trump se entrelaçam. Olha só, no dia 30 de maio, ontem, ele foi condenado por um júri popular, né, nessas 34 acusações de fraude. Aí, em 27 de junho, vai ter o primeiro debate presidencial, mês que vem. No mês seguinte, dia 11 de julho, o juiz vai ler a sentença, né, da condenação do Donald Trump. E entre os dias 15 e 18 de julho, acontece a Convenção Republicana, a Convenção Nacional, onde Trump será anunciado oficialmente como candidato do partido à presidência dos Estados Unidos. Na reportagem do Felipe Santana, a gente vê agora a repercussão da condenação de Trump e os próximos passos dos processos contra ele. O jornal que chegou às bancas hoje nasceu histórico. Diz apenas culpado. Foi a manchete principal da imprensa mundial, mas governos do mundo todo estão exercendo cautela. A maioria preferiu não comentar. Uma exceção foi o governo russo. O Kremlin afirmou que o veredito mostra que todos os meios, legais e ilegais,
estão sendo usados nos Estados Unidos na caça aos rivais políticos. Donald Trump se aproximou da Rússia e de Vladimir Putin durante seu governo. A equipe de campanha do presidente Joe Biden publicou um comunicado dizendo que o que vimos é que ninguém está acima da lei, mas que há apenas uma maneira de afastar Donald Trump da presidência dos Estados Unidos: votando no dia 5 de novembro, que é a data das eleições presidenciais americanas. Eles dizem isso porque a lei americana não impede que um condenado, mesmo preso, seja presidente. Simplesmente não está previsto em lei. Apesar de ontem o júri ter o declarado culpado, quem dá a sentença é o juiz Juan Merchan. A audiência para isso foi marcada para o dia 11 de julho, logo antes da convenção republicana, em que o partido vai anunciá-lo oficialmente como candidato. Mas a defesa de Trump ainda tem 2 semanas para entrar com recursos. A pena máxima prevista em lei é de 4 anos para cada acusação, mas há poucas chances de Donald Trump ser preso. É sua primeira condenação criminal e ele tem 77 anos de idade, o que pesa na hora da decisão do juiz. Ele pode ter que pagar uma multa ou pegar liberdade condicional. Se fosse preso, Donald Trump precisaria de um grande aparato do serviço secreto americano dentro da cadeia. Esse foi só o primeiro processo criminal enfrentado por Trump. Há outros 3 correndo na justiça. O primeiro é sobre os documentos secretos do governo americano que ele guardava em sua casa na Flórida. O segundo é sobre a tentativa de interferência nas eleições presidenciais de 2020 no estado da Geórgia, em que teria pressionado autoridades locais para fraudar a contagem dos votos. O terceiro é sobre ele incitar apoiadores a invadirem o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Esses processos correm lentos na justiça. O julgamento não deve vir até as eleições de novembro. Ontem, na hora do veredito, os fotógrafos não puderam capturar o momento. Eles não podiam sequer entrar aqui na sala. Mas a gente conversou com uma pessoa cuja função era exatamente reproduzir o momento histórico. Jane Rosenberg fez essa ilustração. Ela conta que Donald Trump estava sério e, na hora que ouviu a palavra culpado, baixou a cabeça e a balançou em sinal de não. Jane é ilustradora criminal há 44 anos. Foi contratada por grandes veículos para desenhar o julgamento. Uma repórter munida de giz de cera. Quando perguntamos qual o momento mais emocionante, ela diz: o final, porque acabou e agora eu preciso de férias. Trabalho grande por lá, né? E o Partido Republicano já mostrou que está unido em torno da candidatura de Donald Trump. Quem explica pra gente os efeitos dessa condenação na campanha eleitoral desse ano é o Guga Chakra, está de volta aqui. Fala, Guga. Olha, Alain, o New York Times, a gente até viu aí numa das imagens, a edição impressa, está aqui também na minha mão. Eles, em determinado trecho, eles falam algo que é muito interessante para entender o Trump, que nada impede que um criminoso ocupe a Casa Branca e que os seguidores do Trump o veem mais que um homem, veem o Trump como um movimento. E quanto mais tumulto jurídico, problemas o Trump tem, mais eles idolatram a figura do Donald Trump. Então, num certo sentido, ele acaba se fortalecendo, como quando ele se tornou réu, pelo menos nessa base trumpista e mesmo no Partido Republicano. A gente já vê o presidente da Câmara, que é republicano, Michael Johnson, defendendo o Trump. A gente vê senadores como Marco Rubio, o Ted Cruz, mesmo senadores moderados como a Susan Collins, saindo em defesa do Trump. A narrativa de perseguição ao Donald Trump tem prevalecido desde ontem. Aliás, é algo bem anterior a isso, mas ele conseguiu manter, mesmo depois de ser condenado, a gente está vendo a imagem do Marco Rubio agora, mesmo depois de ter sido condenado por um tribunal do júri. Ele não foi condenado por um juiz, ele não foi condenado por um promotor, ele foi condenado por 12 jurados cidadãos de Nova York, Alain. Pois é, então, segundo esses analistas, né, Guga, pode ser até bom para o Trump eleitoralmente esse tipo de condenação, obviamente que ele vai explorar isso, né, até porque o presidente Joe Biden, por enquanto, preferiu, né, deixar o jogo justamente para a eleição e não comentar diretamente esse resultado da condenação. Obrigado, Guga, abraço, bom trabalho por aí para vocês.